Então aqui a gente vê, né, que Jesus, por causa de uma mulher, ele parou tudo que ele estava fazendo, ele foi num caminho aparentemente mais difícil, né, porque ali ele ia encontrar pessoas que eram consideradas inimigas dos judeus, mas Jesus estava disposto a pagar o preço que tivesse que ser pago por causa dessa mulher, por causa dessa pessoa. E ali a Bíblia diz que há um encontro, né? Esta mulher, essa mulher samaritana, ela tinha ido tirar água no poço, e a Bíblia diz que esse horário que ela ia tirar água no poço, a hora nona, era aproximadamente o meio-dia. E normalmente naquela época, as mulheres judias, as mulheres samaritanas, enfim, elas iam tirar água no poço, geralmente de manhã bem cedinho, né? Porque, ou mais tarde, no pôr do sol. Por quê? Porque aquilo lá é um deserto, né? Então o sol é escaldante. Então, por causa desse sol escaldante, ninguém seria louco de tirar água no poço, na fonte, no meio-dia. Normalmente se ia de manhã bem cedinho ou no final da tarde. Mas esta mulher, ela foi tirar água no poço o meio-dia. Por que ela foi no meio-dia? Ela foi no meio-dia porque ela era uma mulher que ela se sentia rejeitada, ela se sentia discriminada, né, repudiada. Por quê? Porque ela já tinha tido 5 maridos, Jesus revelou isso a ela, né? E o marido que ela tinha atualmente, na verdade, nem era marido dela. Né? Então, era uma pessoa que ela vivia se escondendo, ela tinha vergonha dela mesma, ela tinha vergonha de quem ela era. E Jesus Cristo, sabendo, né, do buraco na alma que havia no coração daquela mulher, da tristeza que ela devia ter dentro do peito dela, por viver essa situação, essa condição, né? Ficava trocando de marido, por quê? Porque, na verdade, essa mulher, ela tinha provavelmente uma ferida na alma, né? Ela estava com o coração ferido, o coração machucado, e ela acreditava que trocando de marido, ela pudesse então preencher esse vazio do coração dela. Né? Eu sempre digo que todos nós fomos criados com um defeito de fabricação. E esse defeito de fabricação se chama carência. E essa carência que os seres humanos tentam a vida toda preencher através de outros seres humanos, através dos prazeres que o mundo tem para oferecer, né? Sexo, droga, rock and roll, aquisições das coisas que o mundo pode nos oferecer, né? Carros, automóveis, iate, terrenos, uma boa casa. As pessoas passam a vida toda achando que adquirindo essas coisas ou tendo mais de uma mulher ou mais de um marido, essas coisas vão preencher esse vazio do coração chamado carência. E, na verdade, a única coisa que pode preencher essa carência, a única coisa que pode preencher esse vazio do coração humano, esse buraco na alma, é o Senhor Jesus. Porque Ele é Deus. Então, Jesus, sabendo que essa mulher era uma mulher provavelmente infeliz, ele fez questão de ir exclusivamente naquele horário, naquele local, para ter o um encontro com esta mulher. Porque Jesus queria curar, né, o coração dela. E ali Jesus tem um encontro com ela, diante de uma fonte. E aí Jesus disse para ela, né, que olha, aquele que beber dessa água aí, nunca... aquele que beber dessa água aí que você veio tirar aqui no poço, ele vai tornar a ter sede. Essa água aqui, né? Eu ganhei um copo d'água aqui. Vou tomar um golinho d'água. Essa água aqui, eu tomo ela agora, ela está matando a minha sede, mas daqui a pouco eu vou precisar tomar novamente, porque a sede vai voltar. Agora, Jesus estava falando para ela que existe um outro tipo de água, que aquele que beber dessa água nunca mais teria sede, porque esta água faria dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa água que Jesus está falando é a própria pessoa do Espírito Santo, a própria presença do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa. Eu estava conversando com vocês antes sobre a pessoa do Espírito Santo, e um dos símbolos do Espírito Santo é a pomba. Mas a pomba não é o único símbolo do Espírito Santo. O fogo também é um símbolo do Espírito Santo. E a água também é um símbolo do Espírito Santo.
Então, essa água que Jesus estava falando, que era capaz de saciar a sede dessa mulher e de qualquer pessoa, esta água que faria dentro de nós uma fonte a jorrar para a vida eterna, essa água é a própria presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Quando a gente se depara com alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, normalmente nós somos impactados, normalmente nós somos atingidos por aquela presença, né, que nos renova, que nos restaura, que nos sacia, que nos alimenta, que nos fortalece e que nos cura. É disso que Jesus estava falando. Essa água que você vai tomar, você vai voltar a ter sede. Mas se você provar da água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais terá sede. Coincidentemente, nós temos um ministério que é chamado Vinde as Águas, né? Que é baseado no texto da Bíblia, do livro do profeta Isaías, capítulo de número 55, que diz: ó vós todos que tendes sede, vinde as águas, vinde comprai e bebeis sem dinheiro e sem preço. Então Deus ele nos convida a beber dessas águas, beber desta fonte, que é a própria presença de Deus, do Espírito Santo. Aí Jesus tem um encontro com aquela mulher, Jesus tem um diálogo ali com ela, né? Jesus ensina sobre a verdadeira adoração, e depois Jesus acaba se revelando a ela, revelando que ele era o próprio Cristo que a humanidade aguardava, que a humanidade esperava. E aqui onde que eu quero chegar, aqui para a gente não avançar muito, onde que eu quero falar com vocês na noite de hoje, né? Que nesse momento, quando Jesus começa a se revelar para aquela mulher de quem ele era, a Bíblia diz que os Jesus chegam da cidade e se maravilham, né, de ver Jesus conversando com a mulher. Imagina essa cena nos dias de hoje. Imaginem Jesus lá no meio de um deserto, num lugar onde tem um poço, conversando sozinho com uma mulher. Nos dias de hoje, com certeza ele ia ser totalmente discriminado. Meu, que pessoa falta de sabedoria, né? Que faltosa de sabedoria, conversando com uma mulher. Será que ele não sabe que ele pode ser acusado de adúltero, né? Sozinho ali com uma mulher que já teve vários homens, vários maridos. Mas Jesus não estava nem aí para a torcida. Ele sabia muito bem quem ele era e ele não permitia, né, que as vozes contrárias impedisse ele de cumprir a sua missão aqui na Terra. Jesus não estava ali com nenhum tipo de outra intenção, se não fosse poder ajudar aquela mulher a ser curada, a ser restaurada. Então Jesus tinha um foco, né? Os discípulos, quando viram, né, Jesus conversando com aquela mulher, eles ficaram sem entender, né? Primeiro porque ela era samaritana, e segundo porque era uma mulher, né? Era uma mulher, e naquela época as mulheres eram bastante discriminadas, assim, né? Havia na cultura judaica aquilo que a gente chama assim uma espécie de machismo, né? Uma espécie de machismo. Mas Jesus não tinha nenhum problema em relação a machismo ou discriminação da mulher. Por isso que Jesus quebrou todo tipo de protocolo por causa daquela mulher. E aí a Bíblia diz que aquela mulher ela deixou o cântaro dela e foi para a cidade, depois que ela teve um encontro com Jesus, ela deixou o cântaro dela, ou seja, deixou ali o cântaro, era um tipo de um vaso de barro enorme, onde as mulheres transportavam a água, né? Normalmente elas colocavam em cima da cabeça, né? Do ombro. E ali, depois do encontro com Jesus, ela abandonou aquele cântaro de água e saiu da cidade anunciando o encontro que ela teve com Jesus, né? Isso aqui a gente aprende mais uma grande lição, né? Que o encontro com Jesus faz com que tudo aquilo que é terreno perca o valor, né? Ela deixou a água, deixou o cântaro, deixou tudo, porque nada é mais importante do que Jesus. E onde que eu quero chegar é que quando os discípulos chegaram, os discípulos de Jesus, e viram ali Jesus conversando com aquela mulher, diz a Bíblia aqui no versículo 31,
que eles disseram para Jesus, Rabi, né, que significa mestre, Rabi, come. Mas Jesus lhes disse, uma comida eu tenho para comer que vocês não conheceis. E os discípulos perguntaram, né, será que alguém trouxe comida para ele? Será que alguém deu alguma coisa para ele comer? Que comida é essa que ele está falando? Aí Jesus disse, olha, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então é sobre isso que eu queria falar com vocês a noite de hoje, para a gente já ir indo para os finalmente aqui dessa palavra, né? Jesus Cristo, ele tinha um tipo de comida para comer que era diferente da comida que os discípulos estavam preocupados, né? Quem aqui que gosta de comer? Quem aqui gosta de comida? Todo mundo, né? Todo mundo gosta de comer, né? A gente costuma sempre brincar que nós, cristãos, principalmente os evangélicos, não bebem, né? Tem o hábito de não beber bebida de álcool, né? Então a Bíblia não fala que é proibido beber bebida de álcool. A Bíblia fala que a embriaguez é pecado, né? A Bíblia diz em Efésios, não vos embriagueis com o vinho. No entanto, a gente sempre recomenda para quem tem tendência ou já teve problema com álcool, o ideal é que nem se aproxime, que não tome nenhuma gota, né? Eu, particularmente, por exemplo, nunca tive problema com álcool na minha vida. Então, se eu tomar, por exemplo, um cálice de vinho, que é muito recomendado pelos médicos, né, por causa das coronárias, do coração, para mim, não vai ter problema algum, porque eu nunca na minha vida tive problema com álcool. Então, com raras exceções, quando eu era adolescente, acabei tomando, foram 2 porres na minha vida. Mas era adolescente, aquela coisa, né? Ainda não conhecia Deus como eu conheço hoje. Mas nunca tive problema com álcool, graças a Deus. Agora, quem tem problema, ou já teve problema, o ideal é que não se aproxime realmente, nem sinta o cheiro, né? Para não correr o risco de cair em tentação. E agora, a gente costuma dizer, nós cristãos, evangélicos, a gente não bebe, mas o que a gente come, né? Então, normalmente, o cristão ele gosta de comer, né? E comer é bom, né? O detalhe é que tudo precisa haver limites, né? Precisa haver limites. Hoje a gente vive uma geração que eu costumo chamar que é a geração da ansiedade. E a gente vê, eu recentemente participei de um retiro de pastores, e a gente vê, é muito comum a gente ver pessoas jovens, né? Jovens, mulheres jovens, homens jovens, com peso muito acima do recomendado. E normalmente essas pessoas que estão com peso muito acima do normal, muitas delas têm compulsão por comida. E essa compulsão por comida é só, na verdade, uma forma de tentar preencher um vazio na alma. Normalmente essas pessoas têm algum tipo de ferida na alma, como esta mulher samaritana tinha, né? Sofreu algum tipo de decepção na vida, teve algum tipo de trauma, alguma dor, uma perda, sentimento, uma rejeição, algo que machucou tanto aquela pessoa, ao ponto que ela agora ela come compulsivamente. A comida ela gera prazer, né? Então a pessoa acaba comendo compulsivamente porque naquele momento que ela está comendo, aquele prazer que está sendo gerado é como se fosse uma espécie de antibiótico para aliviar um pouco da dor, né? Na verdade, alivia, mas não cura. Né? Alivia, mas não cura. Porque não é uma comida física que vai curar um problema na alma. Né? E Jesus Cristo, aqui ele fala, olha, vocês estão preocupados com a comida terrena, vocês estão preocupados, vocês discípulos, né? Estão preocupados com comida, mas eu não estou preocupado com nada disso, porque a comida que eu tenho para comer é outra. Jesus, ele tinha um outro tipo de comida. E qual que era a comida de Jesus? Era fazer a vontade do Pai que lhe enviou. Né? Para isso Jesus veio no mundo. Jesus veio ao mundo para cumprir uma missão. Jesus veio a esse mundo para cumprir um propósito. Então, essa era a comida de Jesus. Não era uma comida física, era uma comida espiritual. A comida de Jesus, o que dava prazer para Jesus, era fazer a vontade do Pai, era fazer a vontade de Deus. Né? Mas,
esse mesmo Jesus que já esteve aqui na Terra, ele também ensinou, numa outra passagem bíblica, que no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, Jesus ensinou o seguinte: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus ensinou que existe um outro tipo de comida que é muito mais importante do que o pão. Né? Quem aqui gosta de pão? Todo mundo gosta do pão, né? Eu agora descobri lá na padaria onde eu compro pão, tem um pão chamado pão cará, né? E eu sempre brinco que a minha esposa ela é natural de uma cidade chamada Carazinho. Então eu sempre brinco, ó, esse pão aqui é o pão cará, é o pão para mim, é o pão para mim tomar café com a minha esposa, né? E eu descobri recentemente através de uma mensagem do nosso pastor que essa palavra cará no grego, né, ela significa vem de caris, acho que vem de caris significa alegria. Então, eu agora brinco com a minha esposa, que não vai tomar café junto, né? Que é o pão da alegria, o pão cará. Então, e a minha esposa, ela tem realmente um sorriso especial, né? Ela, quando ela era mais jovem, eles brincavam, né? Que o apelido dela era Patrícia Muniz, uma menina feliz. Então, ele sempre brincava. Tinha um senhor aqui da cidade de Nova Atlanta, ele sempre brincava, um professor, ele encontrava a minha esposa e ele dizia, ó, Patrícia Muniz, uma menina feliz. E, de fato, a minha esposa é alguém que tem um sorriso que é maravilhoso, que ela está sempre sorrindo, na verdade. Né? É difícil encontrar ela triste, né? Pode acontecer, mas ela é uma pessoa muito forte, né? Já sofreu muito na vida, passou algumas provas muito duras, né? Quando ela era criança, ela chegou a comer comida de lixo enfim, o pai dela tinha saído de casa e aí o irmão dela trabalhava no mercado e ele pegava aquelas comidas vencidas no mercado que eles jogam no lixo, eles descartam, né? O meu cunhado pegava aquela comida que já estava vencida e levava para casa para eles comer, porque o pai dela havia saído de casa. Então ela já passou algumas provas bem duras na vida, né? Mas tá aí, sempre sorrindo. E a alegria dela é acordar cedo e trabalhar para poder ajudar nas despesas de casa e dar um tratamento para um filho. A gente tem um filho que é autista, né? E poder colaborar nesse tratamento que a gente está fazendo com o nosso filho. Então, amém. A comida de Jesus. Jesus disse, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então não é só de pão que o homem vive, não é só de comida, mas existe um outro tipo de comida que Jesus também amava essa comida, que é a própria palavra de Deus. Né? A palavra de Deus diz em Ezequiel, capítulo de número 3, verso 3, Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como mel. Ainda em Apocalipse, capítulo 10, versículo de 9 a 10, a Bíblia diz assim, E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então, todos esses dois textos, tanto Ezequiel como Apocalipse, ele fala, né, de uma comida espiritual. Quando, por intermédio do profeta, quando Deus, né, falou para o profeta Ezequiel, come deste rolo, é porque a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, ela era escrita em pergaminhos, né, em rolos que eram muitas vezes feitos de couro de animal. Então, ou do papiro, que era uma planta que dava no rio, que era extraído do junco, que era uma planta que dava no rio Nilo, né, que tem lá no Egito, né? Então, na beira do rio Nilo, era cheio desse junco, que eles amassavam aquele junco e faziam o papiro, que era um papel. Então, normalmente, a Bíblia no Antigo Testamento era escrita ou em couro de animal ou nesse papiro. Então, quando aqui
Deus está dizendo para o profeta, né? Filho do homem, dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou, era a própria Bíblia Sagrada. Né? Deus estava dizendo para o profeta, olha, come da Bíblia, come dessa palavra. Como disse Jesus, não só de pão viverá o homem. Por quê? Porque assim como o nosso corpo, ele precisa da comida para fortalecer o nosso corpo, o nosso espírito ele se alimenta dessa palavra aqui. Tem pessoas que elas estão frágeis espiritualmente, hoje tem pessoas que vocês conhecem pessoas com depressão? Né? Tem muita gente com depressão. A depressão o que é? Uma tristeza profunda, é uma angústia, é uma dor no coração. E normalmente, muitas dessas pessoas que estão tristes é porque elas estão com o espírito fragilizado. E não existe nada que possa fortalecer o nosso espírito como a palavra de Deus. Por isso que Jesus, a comida que Jesus tinha para comer, era fazer a vontade do Pai, mas a outro tipo de comida que Jesus amava era a Bíblia Sagrada. Hoje em dia tem pessoas que adoram ver novela, gostam de ver filme, né? Gostam de alimentar a alma com um monte de coisa. Mas o que nós mais precisamos é da Bíblia Sagrada. Essa Bíblia aqui, como eu falei para vocês no começo, ela tem poder para fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, e ela também, além de comida, ela é um remédio que cura as nossas dores. Né? Então eu preciso separar tempo para me alimentar da palavra de Deus. Né? Diz aqui a Bíblia que quando a gente come, muitas vezes, né, na boca é doce como mel e depois amarga no ventre, né? Porque a palavra de Deus ela tem esse poder, né? Ela amarga. Por que ela amarga? Ela é doce, mas ao mesmo tempo ela amarga. Por quê? Porque ela causa uma mudança. O propósito da palavra de Deus é trazer transformação para as nossas vidas. Né? E nem sempre o que vai curar a nossa dor é o doce. Muitas vezes o que vai curar a nossa dor é o amargo. Então a palavra de Deus, muitas vezes, quando ela é ministrada, ela vem de uma forma doce. Mas muitas vezes esse doce acaba se tornando amargo. Né? Por quê? Porque eu preciso do doce, né? O doce representa muitas vezes um consolo da parte de Deus. Eu preciso muitas vezes de um consolo, mas tem hora que eu estou precisando de um confronto, né? Tem hora que eu estou precisando de algo que é mais dolorido, mas que vai me curar, né? Quem aqui entende um pouquinho de chá, né? Sabe que tem alguns chás, né? Que são meio azedos, né? Mas que cura, né? Que faz bem, né? Então, a palavra de Deus diz ainda em Colossenses 3,5, já estou indo para o final, tá? Colossenses 3,5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Né? Então, aqui fala, né, sobre mortificar o apetite desordenado. O que é um apetite desordenado? Tem pessoas que, como eu estava falando antes, elas comem compulsivamente. Né? Elas não têm mais controle. Né? E elas comem compulsivamente. Então, com certeza, são pessoas que são vítimas, né? De algum tipo de acontecimento que causou uma dor, causou uma ferida, e essas pessoas agora elas tornaram até a própria comida, né, um Deus, né? A Bíblia fala também sobre a gula, né? Quando alguém come demais. Mas normalmente nós não estamos aqui para condenar essas pessoas. Essas pessoas precisam da nossa ajuda, né? Porque normalmente são feridas na alma, né? E o que nós precisamos realmente nos alimentar é a palavra de Deus. Essa palavra pode curar, essa palavra pode libertar, essa palavra pode restaurar, né, a alma humana. Né? Então eu queria deixar essa mensagem para nós, né, na noite de hoje. Existem dois tipos de comida que eram preferenciais para Jesus. E essas comidas preferenciais para Jesus não era necessariamente comida física, não era pão. Né? Jesus está falando, primeiro, fazer a vontade do Pai. E segundo,
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, se alimentar da palavra de Deus. Isso é prioridade para Jesus. E aí eu pergunto para vocês nessa noite, será que essas prioridades de Jesus também são prioridades para nós? Será que eu também me importo em descobrir qual é a vontade do Pai para fazer a vontade do Pai? Porque essa era a comida de Jesus. A comida preferida de Jesus era fazer a vontade do Pai. E segundo, será que eu realmente coloco como prioridade comer a palavra de Deus, me alimentar da palavra de Deus? Porque essa palavra aqui também era prioridade para Jesus, se alimentar dessa palavra, né? Não só de pão viverá o homem. Será que nós temos colocado isso como prioridade? Por isso que a gente está toda quinta-feira à noite aqui, porque nós entendemos que é prioridade tirar um tempo para se alimentar dessa palavra. Amém? Então eu queria deixar essas duas perguntas aí para vocês fazerem para vocês mesmos, né? Será que eu tenho procurado descobrir qual que é a vontade do Pai, a vontade do Pai nosso que estás no céu para a minha vida, para poder fazer essa vontade? E será que eu tenho priorizado qual tipo de comida? A comida física ou a comida espiritual? Deus quer que a gente priorize a comida espiritual em primeiro lugar. Amém? Queria convidar você a fechar os olhos, vocês, né? Fechar os olhos. Eu quero estar orando por vocês, amém? Certeza que Deus falou conosco nessa noite, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez compartilhar a tua palavra. Quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor complete aquilo que nós não fomos capazes de transmitir, que teu Espírito Santo agora complete a obra na vida de cada um que está aqui, na vida de cada um que vai ouvir essa mensagem, Pai. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça na força do teu poder e que o Senhor nos ajude, Pai, a comer a comida que Jesus amava comer, que é fazer a vontade do Pai que nos enviou. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis à vontade de Deus até o fim, Senhor. Queremos obedecer a Ti, Pai, porque importa obedecer a Ti em todas as coisas. E, Pai, aumenta a nossa sede e fome pela Tua palavra, Senhor, para que nós possamos estar sempre cheios da Tua palavra, Senhor. E em nome de Jesus, nós rogamos a Ti também, Pai, por aqueles que têm um apetite desordenado, por todas as pessoas que se encontram feridas na alma, que comem compulsivamente, porque muitas vezes, oh Deus, porque certamente alguma coisa aconteceu na vida dessas pessoas, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia e que o Senhor ajude essas pessoas a encontrarem um caminho que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e assim elas possam encontrar cura e restauração para a sua alma, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que está aqui, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria ainda, se vocês puderem ficar com os olhos fechados, a Bíblia Sagrada diz que se nós confessarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós seremos salvos, né? Porque com a boca se faz confissão para a salvação. Se houver alguém aqui que ainda não teve oportunidade de fazer essa oração, de entregar a sua vida para Jesus, eu quero convidar vocês a repetir essa oração. Existe alguém que gostaria de fazer essa oração? Entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que gostaria de fazer essa oração na noite de hoje?